Investigação sobre fraude e corrupção em hospitais de campanha do Rio chega até o governador Wilson Witzel. Declaração da deputada Carla Zambelli aumenta a desconfiança sobre Polícia Federal. Após defender prisão de ministros do STF, Abraham Weintraub vai ter que depor em inquérito polêmico. Bolsonaro debocha da falta de liberdade de imprensa e a bancada da Liberdade luta contra a manobra que aprovou privilégio no Distrito Federal. Hoje, com comentários de Irapuan Santana e Júlia Luci, veja agora o Livres Notícia. Os hospitais de campanha do Rio são um verdadeiro escândalo. As suspeitas de corrupção tomaram conta do noticiário ontem com a operação policial que chegou até o governador Wilson Witzel. Segundo o Ministério Público, a prova robusta de fraudes indica que o governador sabia do esquema. A verdade é que é muito difícil encontrar outra explicação para a decisão de construir hospitais de campanha no Rio, porque a própria rede pública do SUS já tinha disponibilidade de leitos que estão subaproveitados até agora e que teriam uma solução muito mais fácil, barata e rápida para atender os pacientes da Covid-19. O governo prometia construir 2.000 vagas temporárias em hospitais de campanha, com um hospital milionário e passageiro, e que inclusive está tendo muita dificuldade de ser concretizado, de sair do papel o hospital. Ao mesmo tempo, só a rede pública municipal do Rio já tem outros 2.700 leitos hospitalares em boas condições que poderiam ser utilizados para suprir essa demanda, mas estão subutilizados. São leitos que estavam fechados por falta de profissional de saúde, que também vão ser contratados para os hospitais de campanha, por falta de insumos, que também vão ser comprados para os hospitais de campanha, ou por um simples problema burocrático. É o caso de leitos, por exemplo, que ficam reservados para o pré e o pós-operatório de pacientes que vão fazer cirurgias. Como várias cirurgias eletivas estão suspensas ao longo dessa pandemia, esses quartos estão vagos e podiam muito bem ser facilmente adaptados e reclassificados para atender a pacientes da Covid-19. A gente tratou disso em detalhes aqui no Livros Notícia com Daniel Sorães, pesquisador da Fiocruz, está aqui disponível se você quiser ver. E o fato é que essas investigações precisam ir a fundo. Se a corrupção é inaceitável sempre, durante o caos de uma pandemia se torna muito mais revoltante. A operação que chegou ao governador Wilson Witzel ocorreu no dia seguinte a uma declaração da deputada Carla Zambelli, que é muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro, de que teria uma operação da Polícia Federal na agulha para sair contra governadores de estado. Então, é uma questão muito delicada, especialmente em função do contexto. Por um lado, a gente precisa lembrar que já havia muitas denúncias e muitas especulações sobre uma operação contra governadores no contexto da pandemia. Nós mesmo aqui no Livros Notícias já tínhamos denunciado esse absurdo da construção dos hospitais de campanha no Rio no contexto da pandemia, enquanto há leitos subutilizados no SUS, mas não dá para ignorar um outro elemento muito importante desse contexto, o fato de que o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado por interferir na autonomia da Polícia Federal, questão que foi levantada pelo ex-ministro Sérgio Moro e que tem protagonizado toda a crise política nesse momento. E vale dizer que o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar ele próprio, confessando que tinha um esquema privado, um esquema particular de informação com base em amigos seus da polícia. Então, nesse contexto todo, a declaração da deputada Carla Zambelli aumenta ainda mais a pressão e a desconfiança sobre o trabalho da Polícia Federal. E aí ela precisa explicar. Afinal, ela realmente sabia de que haveria uma operação contra o governador do Rio que estava na agulha para sair, ou estava fazendo uma insinuação irresponsável que acabou se confirmando por acaso? Não dá para saber. O que dá para saber é que é inevitável desconfiar, e isso já é, por si mesmo, um retrocesso institucional. A sociedade precisa ter confiança nos órgãos de controle, nas instituições, e dar margem a esse tipo de especulação só amplia a crise política e gera instabilidade no país. Que fique claro, sem autonomia dos órgãos de controle, não há possibilidade de haver combate efetivo à corrupção.
Mais um capítulo da tensão institucional entre a Justiça e o Poder Executivo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a Polícia Federal ouvir o ministro da Educação, Abraham Weintraub, acusado de difamação e de espalhar fake news contra os ministros da Suprema Corte. A decisão ocorre após vir a público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que já comentamos aqui, onde o ministro Weintraub defende a prisão de ministros do STF. A convocação é polêmica porque faz parte de um inquérito também polêmico. Quem vai explicar para a gente essa confusão é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. O ministro da Educação ele foi chamado para prestar esclarecimentos a respeito de suas declarações relativas aos ministros da nossa Suprema Corte. E isso dentro de um processo que, no meu entender, ele é um completo absurdo. E eu vou explicar por quê. No final das contas, nós estamos falando de um inquérito em que foi instaurado pela própria Suprema Corte para averiguar ofensas e fake news contra a Suprema Corte, que também vai julgá-la. Então nós temos 3 órgãos em um: a vítima, o órgão acusador e também o órgão julgador, né? E todos dentro ali do Supremo Tribunal Federal, para averiguar questões que violam ali, no final das contas, a questão da liberdade de expressão. Né? É um inquérito extremamente autoritário e que a gente deve tomar muito cuidado. E com relação especificamente ao ministro da Educação, ele proferiu as ofensas, as grosserias dele dentro de um grupo fechado, de uma sala fechada, e que não viria a público se não houvesse ali o levantamento de uma decisão do Supremo, o levantamento do sigilo. Né? Então, na verdade, não existe crime nenhum ali contra a honra dos ministros. Afinal de contas, aquilo ali não tinha nem relação com o que estava sendo apurado, né, no caso concreto. O Grupo Globo e o jornal Folha de São Paulo decidiram não mais acompanhar as entrevistas coletivas do presidente Jair Bolsonaro no entorno do Palácio do Planalto. Isso porque, em muitas ocasiões, já ocorreram atritos causados pelos apoiadores do presidente que estão sempre ali esperando o presidente aparecer para dar as entrevistas. Ontem, Bolsonaro debochou da situação. Mas já acabou, mas ninguém... Foi embora a Folha, não está mais aqui não? Só um pouco também. O Globo também não está? Que é um Estadão também saiu? Presidente, alguns veículos saíram porque estavam com receio, assim, com medo de ser maltratado pela militância, pelos apoiadores. Aí alguns não ficaram hoje aqui. Tudo bem. Então estão se vitimizando. Quando ele veio a facada, eles não falaram nada. Né? Eu não vi uma tela da Folha falando que quem matou o Bolsonaro, nada. Muito pelo contrário, leva pancada o tempo todo. Verdade. Também não vi a Globo falando isso aí. Se você for pegar o número de horas que a Globo fez sobre o Marielle, no meu caso, eu acho que dá 100 por 1. Certo? Mas tudo bem. A imprensa é livre, nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu para constranger a mídia, dizer que ela devia ser controlada. Né, o controle social da mídia, democratização da mídia, que o PT falava muito, nada, nunca persegui ninguém. E o ditador sou eu. Agora o que eu quero da mídia é que ela venda a verdade, para o bem da própria mídia. Tá ok? Mais alguma coisa? Posso dar uma caminhada aí? Quer caminhar? Olha, isso é indignante. A narrativa de Bolsonaro ignora que existem várias formas possíveis de atacar a liberdade de imprensa. Criar leis e regulamentações é apenas uma delas. Uma forma muito mais clássica e óbvia é a agressão física, às vezes até o assassinato e muitas vezes a intimidação física, que tem por objetivo, claro, fazer com que a pessoa com medo de ser agredida deixe de se manifestar de uma determinada forma. No caso dos profissionais da imprensa, que eles deixem de trabalhar. Isso é inaceitável, a gente sabe que tem acontecido muito no Brasil e que tem acontecido sim cotidianamente
diariamente ali nos arredores do Palácio do Planalto, aos olhos do presidente da República. É inaceitável que ele não tome uma atitude para coibir esse tipo de coisa por parte dos seus próprios apoiadores. E as tentativas de intimidação variam muito, vão de coisas como jogar lixo na região reservada ao trabalho da imprensa ali na frente do Planalto, até uma agressão com mastro de bandeira. E Bolsonaro, é óbvio que ele sabe disso, e ele não só sabe, como ele incentiva isso. Afinal, quem não lembra do Bolsonaro mandando os jornalistas calarem a boca? Quem não lembra do Bolsonaro levando humorista para a coletiva de imprensa para distribuir banana para os profissionais da mídia? Então é muito absurdo. Em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, nosso amigo Joel Pinheiro foi muito oportuno ao recuperar o pensamento de John Stuart Mill para falar desse momento que a gente vive no Brasil. Na sua obra clássica Sobre a Liberdade, Mill já ensinava que o Estado não é o único vetor de ataques à liberdade individual. Existem vários outros, inclusive a opinião pública pode ser um vetor de ataque quando ela possui um clima violento, um clima hostil à diversidade de pensamento, quando alguém é agredido pelo simples fato de emitir sua opinião ou de realizar o seu trabalho. Nesse caso específico, a gente tem essas duas manifestações, porque há o chefe de Estado estimulando os seus seguidores a agredir os jornalistas e a hostilidade por parte dos seus seguidores. Então Bolsonaro mente quando diz que é um defensor da liberdade de expressão. Na verdade, ele sabota a liberdade e, ao fazer isso, atua como inimigo da sociedade aberta, porque ele defende o fechamento, defende que só sejam respeitados aqueles que pensam igual a ele. Se você acha isso bonito hoje, amanhã talvez seja você a vítima, talvez você não tenha condições de trabalhar ou de expressar a sua opinião. Por isso, a melhor forma de defender a sua própria liberdade, mesmo que você não goste do trabalho feito pelos profissionais do Globo e da Folha, é, como ensinou Joaquim Nabuco, cultivando o amor à liberdade alheia. Uma manobra regimental aprovou privilégios ligados a plano de saúde para os ex-deputados do Distrito Federal. A bancada da Liberdade está lutando ativamente contra essa medida e quem vai contar pra gente é a integrante da bancada da Liberdade, nossa associada deputada distrital, Júlia Luci. Em relação à votação do plano de saúde para ex-deputados distritais, que aconteceu na quarta-feira passada de uma forma totalmente ilegal e sem respeito ao regimento interno e à Constituição também, ficou decidido que apenas as emendas mais polêmicas seriam retiradas. E assim foram, e o projeto continua valendo, inclusive abrindo a possibilidade de receber propostas dos deputados, inaugurando dessa forma uma espécie de terceiro turno de votação, o que é inexistente e nunca aconteceu algo nesse sentido. O que deveria ter sido feito é uma anulação, porque algo que começa errado não pode ser consertado. Mas a Câmara perdeu essa oportunidade e agora compete à Justiça, dentro do mandado de segurança que nós impetramos em parceria com outros parlamentares, cancelar essa votação que é ilegal. Estou assumindo a coordenação aqui do Piauí com o objetivo de aumentar o nosso número de associados para que possamos levar os princípios do Livres para todo o Estado. Então, peço que você se associe e nos ajude a levar a liberdade para um povo que tanto precisa. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça, hoje à noite às 19 horas no Livres Mercado, Paulo Gontijo recebe Isabela Mattar, head da XP Educação, para tirar suas dúvidas sobre finanças pessoais nesse momento de pandemia, onde nós precisamos enfrentar essa crise que também é econômica. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.